Aviso legal: o conteúdo desse vídeo é baseado na análise, interpretação e experiência do meteorologista previsor com as últimas previsões disponíveis dos modelos de previsão do tempo e clima. Qualquer uso da opinião expressa sobre as previsões do tempo e clima neste vídeo para tomada de decisão de terceiros exime o meteorologista previsor da responsabilidade sobre a mesma. Analisem e usem as informações com cuidado. Quer ajudar esse projeto? Veja a descrição do link. Olá pessoal, vamos dar uma olhada agora nas nossas previsões do dia 11 de março de 2021. Então, olhando bem, o que a gente teve aí de acumulado no dia 9 e nos últimos 3 dias, que contempla o dia 9, o dia 8 e o dia 7, nós vemos claramente que a frente ela consegue avançar um pouco mais, já começa a interagir mais aqui um pouco no norte de Minas. Porém, o que a gente observa é que a distribuição de chuva ela ficou mais em pontos isolados, não pegou, por exemplo, como sua totalidade o sul da Bahia ou nordeste de Minas. A gente tem aqui algumas distribuições, nada assim tão significativo a ponto de mexer muito com a estrutura que nós estamos vendo hoje. O que a gente vê claramente é que acumulado para os últimos 3 dias, a gente tem ainda uma continuação boa das chuvas na região do quadrilátero dos reservatórios. Porém, como naturalmente acontece essa época do ano, nós estamos num período de transição aí no outono, caminhando para o inverno, e a tendência é que as chuvas nessa região mais central no Brasil, que contempla aqui a região sudeste e também a região centro-oeste, essas chuvas comecem a diminuir gradativamente. Ainda nós temos a atuação um pouco da zona de convergência do Atlântico Sul, as ACAS, mas ela não está trazendo aí uma chuva tão significativa a ponto de mexer muito com as vazões e com a projeção de ENAs, por exemplo, nos submercados Sudeste e Centro-Oeste. Região Centro-Sul, como eu já havia falado há alguns dias, está passando aí por um novo momento, um período de seca, até porque a frente que trouxe uma chuva aqui mais localizada na região Centro-Sul, ela avançou, está se situando aqui, mais situada sobre a região Sudeste, parte aqui da região Norte, Centro-Oeste e também aqui parte do Sul da região Nordeste do país. Olhando bem o que o modelo agora Cosmo do IMET ele está mostrando, lembre-se que eu sempre falava daquela questão da troca de locacional, a possibilidade de entrada de uma nova frente na região sul a partir do dia 18, dia 19. Então o que a gente vê claramente é isso, uma manutenção do estado da chuva na região centro-norte, essa chuva avançando aqui, chegando até o Piauí e parte do Ceará. Aqui nessa região mais sudeste e oeste da Bahia, a gente tem a diminuição dos acumulados, porque a frente ela enfraquece. Como consequência, você tem enfraquecimento também da zona de convergência do Atlântico Sul, das ACAS. Porém, a gente já começa a ver aqui a formação que pode indicar a passagem típica de uma frente novamente na região sul. E era o que o modelo GFS estava mostrando nesses últimos dias. A gente via que essa alta ela ganharia um pouco mais de força, as chuvas voltariam a se concentrar mais na região centro-sul devido aí, a partir do dia 19, dia 18 e 19, a um avanço de uma frente e depois lá para o dia 24, 25, próximo aí ao fim do mês, essa frente atingiria aqui novamente a região sudeste. E quando a gente olha aqui, o acumulado da umidade para o dia 18 aí, a gente observa que realmente a gente tem um avanço da frente, a frente já começa aqui a mostrar esse seu avanço, chegando a atuar aqui um pouco entre São Paulo, Mato Grosso do Sul. Então a gente vê claramente esse avanço. A partir de amanhã, acredito que no dia 19 a gente já comece a ver aqui os modelos mostrando uma chuva mais acumulada sobre São Paulo e o avanço desse sistema em direção à região Nordeste e aí no fim do mês. Então acompanhar para ver o que vai acontecer, mas a gente realmente começa a observar essa troca de locacional. Olhando agora a questão do campo de pressão em baixos níveis da atmosfera, a gente vê que ainda temos a atuação daquele sistema de alta pressão mais próximo aqui à costa leste do Brasil, porém ele já não está atuando tanto como em algumas outras ocasiões. Ele ainda permite o avanço de sistemas frontais e acaba liberando bem a atmosfera nesses próximos 15 dias. E até o final do mês, provavelmente, nós teremos a formação de pelo menos mais umas ACAS aí entre os dias 20 e dia 24.
que deve atuar bem aqui e pegar bem a região sudeste do país. Porém, né, como eu já tenho falado, a gente está caminhando para o inverno e os totais de chuvas não devem ser tão significativos quando a gente compara, por exemplo, aos que acontecem normalmente em dezembro e janeiro. E o que a gente vê claramente aqui, que na altura geopotencial nós não temos nenhuma alta pressão aqui no centro do país, com geopotencial, por exemplo, acima de 590 em alguns modelos, né, que seria o 5.900. Então, a atmosfera aí bem livre e deve permitir bem a passagem desse sistema frontal e provavelmente ainda teremos a formação de mais umas acas, mas também não deve trazer chuvas tão significativas, porque realmente está caminhando para o inverno. Comparando agora aqui o que o modelo GFS está mostrando, né, de acumulado de chuvas, o que a gente vê claramente aqui ainda é a atuação aqui de uma chuva na região centro-sul, lá no final do horizonte, lá para o dia 25, 26. Aqui, nesse primeiro horizonte, né, dia 14 e 15, tem um estabelecimento aqui dessa alta pressão mais forte. Lá para o dia 18, a gente vê um avanço do sistema frontal. Esse sistema avança aqui, ó, consegue atuar sobre Minas Gerais e a Bahia, porém lá para o dia 25 a alta pressão ganha um pouco mais de força e no final do mês volta a chover aí na região centro-sul do país. Então a gente tem essa gangorra barométrica acontecendo. A maior parte do Nordeste deve apresentar aí tempo seco, claro que em alguns momentos a gente tem uma chuva avançando e atuando na costa norte e leste do Nordeste, como também aqui a Zecita, ela ainda está atuando um pouco e ela ainda traz aqui uma formação de chuvas tanto para a região norte, como aqui essas chuvas avançam, atingindo aqui o Maranhão e o Piauí, parte, por exemplo, aqui do Ceará. Mas essa perspectiva que nós vemos aí até o final do mês. Observando aqui as temperaturas, mesmo padrão dos últimos dias, né? Alguns momentos a temperatura mais elevada, em alguns momentos uma temperatura mais baixa, mas na média aí para os próximos 15 dias, temperaturas próximas realmente à normal climática. Observando a questão de armazenamento de água no solo, a gente vê aqui região centro-sul apresentando uma diminuição, né, nas previsões para o dia 14, e aqui essa região mais na região sudeste do país, né, Minas Gerais, pegando aqui o norte de São Paulo, sul de Minas, avançando também um pouco aqui para o oeste da Bahia, a gente vê uma manutenção do estado nessas regiões, uma leve queda aí do armazenamento de água no solo, até porque vai começar a parar de chover, né? Teve umas chuvas realizadas, hoje ainda teremos alguma chuva aí bem distribuída, mas nada tão forte, tão significativo. E mais sendo que a partir lá do dia 13 aproximadamente, a gente começa a ter a diminuição e a tendência é que volte a secar aqui na região do quadrilátero dos reservatórios, diminuir, na verdade, essa água no solo, mas depois a gente já viu lá que para o dia 18, né, 17, volta a chover aqui na região centro-sul e volta a armazenar mais água aqui nessa região do solo e aqui começa a diminuir. O restante do país, a gente está vendo aí uma manutenção desse estado do armazenamento de água no solo. Então, o que a gente vê é que a região do quadrilátero dos reservatórios, como as bacias do Xingu e Tocantins, ainda estão apresentando chuvas significativas nos próximos dias. A gente ainda deve ter uma manutenção do estado atual das vazões ou um leve aumento. Se diminuir, vai diminuir muito pouco. A região sul deve apresentar diminuição nos próximos dias, principalmente a incrementar Itaipu, Paranapanema, até porque o tempo seco está estabelecido sobre a região, principalmente aí sobre as bacias do Iguaçu e do Uruguai. E o Rio Madeira, né, ainda tem um destaque que está apresentando um aumento fraco ou uma manutenção aí das vazões devido às chuvas que aconteceram anteriormente aí, principalmente na região do centro-norte da Bolívia. Observando o que os modelos do ONS estão mostrando, a gente vê essa diminuição da chuva aqui na região do quadrilátero dos reservatórios, manutenção da chuva bem distribuída na maior parte da região centro-norte, região nordeste, né, alguns modelos mostrando bem seco, principalmente o ETA, mas o GEFS e o modelo europeu SMWF mostra aqui mais seco, realmente próximo à costa leste do nordeste. Região centro-sul, aparentemente os modelos estão começando a pegar essa virada aí, né, esse retorno das chuvas para a região centro-sul do país e vamos acompanhar para ver o que vai acontecer nos próximos dias. Obrigado, pessoal, pela participação.
paz e bem.